Daí, pessoal, mais uma resolução. Um metalúrgico pretende construir uma peça metálica na forma de um triângulo MBP a seguir. Logo depois, ele fará um corte segundo a linha reta BN, conforme a figura. Sabendo-se que BP é igual a 2 decímetros e BM é igual a raiz quadrada de 3 decímetros, é correto afirmar que o comprimento BN em decímetros corresponde a... Bom, então o objetivo aqui, ó, é descobrir o comprimento BN. Então, meu objetivo é esta linha aqui, ó, BN. Eu quero descobrir esse valor, que eu posso chamar, portanto, aqui de x. E ele me dá a informação que BP vale 2. Então, aqui, ó. Então, isso aqui, ó, vale 2 decímetros. E que BM vale raiz quadrada de 3. Então, aqui, ó, BM vale raiz quadrada de 3 decímetros. Ok. Para a resolução ficar mais clara, né, mais significativa, eu vou colocar numa outra lâmina só a figura, tá? Só o desenho, e aí vou acrescentar esse lado aqui 2 decímetros e esse lado aqui raiz de 3 decímetros. Então, vou fazer isso aqui, ó. Vou ampliar essa figura numa outra lâmina. Aí, ó. Aí lembra então que deste lado aqui eu tenho a medida raiz de 3. Raiz de 3 decímetros, né? Eu vou colocar só a raiz de 3, que é mais ou menos 1,7, né? A raiz de 3. E aqui eu vou colocar a medida 2. Então, esse 2, ele é assim, ó, daqui até aqui, ó. Então, isso aqui é o 2. Então, isso aqui, 2 decímetros. E aí eu quero descobrir o valor do x, que é este segmento BN aqui. Ok. Então, aqui está o meu x. Eu vou traçar um triângulo, que vou traçar uma linha formando um triângulo retângulo aqui, ó, um outro triângulo retângulo. Então, aqui, ó. É importante que o triângulo seja retângulo, olha só. Então, não pode ser com essa inclinação nem essa. Aqui, eu quero um ângulo reto aqui no toque no segmento BP, no lado BP. Então, eu tenho aqui, ó. E aqui está o ângulo reto. Bom, aí quando eu traço esse segmento, ele divide esse 2 em 2 pedaços. Então, eu tenho aqui, vou usar essa cor aqui, ó. Eu tenho aqui um segmento e aqui um outro segmento. Então, daqui até aqui e daqui até aqui. Se eu chamar esse segmento aqui, ó, de Y, por exemplo, eu já tenho x lá, né? Se eu chamar isso aqui de y, esse segmento aqui, ó, ele é 2 menos y, né? Porque tudo é 2, se aqui é y, ele é 2 menos y. E aí eu vou atribuir também para este segmento, para esse cateto aqui, ó, eu vou atribuir uma outra variável, vou atribuir z. Bom, tá aí então vamos dizer assim, o manuseio da figura. Bom, o que eu consigo observar? Eu consigo observar que esse triângulo aqui é o triângulo retângulo de 30 e 60. Ali é 30 graus e aqui é 60 graus. Eu posso fazer por seno de 30 graus, né? Posso fazer por seno, porque aqui, ó, isso aqui é cateto oposto a 30 e isso aqui é a hipotenusa desse triângulo. Então, se eu usar a hipotenusa e o cateto oposto, eu vou fazer por seno. Então, eu posso usar a relação seno e eu também posso usar uma espécie de regra, né? De regra prática, que diz que o cateto oposto a 30 graus num triângulo retângulo, né? Por isso é cateto. O cateto oposto a 30 graus sempre equivale à metade da hipotenusa, certo?
Então isso vai me dar um ganho aqui no exercício. O cateto oposto a 30, que é o z, é metade da hipotenusa, que é o x. Então já posso dizer que z é igual a x divide por 2. Ou ainda eu posso dizer que esse 2 vem para cá multiplicando 2z. Eu posso dizer que x é igual a 2 vezes o z. E eu tenho uma relação aqui, ó, entre o x e o z. Lembra que o objetivo é o x. Então, se eu descobrir o valor do z, é só multiplicar por 2. Bom, então eu tenho aqui a primeira relação que eu estabeleci a partir desse triângulo. Ok. Agora eu vou pegar nesse triângulo menor, eu vou marcar aqui, ó, esse ângulo. Esse exercício tem um certo grau de complexidade, tá? Não é muito simples. Vou marcar esse ângulo, que é o ângulo alfa. E observa que esse ângulo alfa, ele é tanto ângulo alfa desse triângulo menor, como ele é também ângulo alfa desse triângulo aqui todo, grande. Então, vou pensar assim, ó, nesse alfa, olha só, eu tenho o z e tenho o y, que são os catetos. Então, numa relação de tangente, já que eu tenho os catetos, eu posso dizer que tangente do ângulo alfa é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente do ângulo alfa é igual cateto oposto. Cateto oposto a alfa é z e o cateto adjacente a alfa é y. Então, eu tenho que tangente é z divididos por y. Ok? Então, aqui eu tenho a tangente de alfa. Mas eu também posso ainda estabelecer que tangente de alfa, olha só, tangente de alfa, que é cateto oposto sobre hipotenusa, eu posso pensar esse alfa para o triângulo grande, para o triângulo inteiro. E o cateto oposto a alfa no triângulo grande é a raiz de 3. É o cateto raiz de 3. Sobre o cateto adjacente é tudo isso aqui, ó, do triângulo grande, que é o 2. Então, raiz de 3 sobre 2. Então, aqui eu também tenho a tangente do alfa. Daí, a partir dessas duas situações, eu consigo estabelecer uma igualdade. Eu consigo dizer que z sobre y, que é a tangente de alfa, é igual a raiz de 3 sobre 2, que também é a tangente de alfa. E eu posso isolar um deles, né? Vou isolar até os dois aqui, ó. 2z é igual a y vezes raiz quadrada de 3. Então, z é igual a y raiz quadrada de 3 sobre 2. E aí eu tenho aqui o valor do z isolado em relação a y. E aí eu posso também isolar o y, né? Passando essa raiz de 3 dividindo. Então, o y é igual a 2 vezes o z divididos pela raiz de 3. Bom, eu isolei os dois porque no avanço do exercício eu vou escolher qual que é a letra mais útil para mim. Eu acredito que vai ser manter o y isolado. Por quê? Porque como meu objetivo aqui, ó, é calcular o z para botar nessa situação, eu sempre isolo aquilo que eu não quero. Normalmente é assim que se faz, tá? Eu isolo aquilo que eu não quero, por incrível que pareça. Bom, mas depois eu escolho qual que eu vou isolar. Eu tenho então aqui os dois isolados. Bom, e agora eu vou adiante para mais um raciocínio. Observa que neste triângulo, voltando para este triângulo aqui, ó, eu consigo perceber que a tangente, agora é tangente de 30, né? Vou usar aquele ângulo dado lá, a tangente de 30 graus, que é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente de novo, vou repetir aqui.
Aí tangente de 30, eu pego na tabela de arcos notáveis, é raiz quadrada de 3 sobre 3. Tangente de 30 graus. O cateto oposto ao 30 é o z. E o cateto adjacente ao 30 está aqui, ó, é 2 menos y. Ok. E aí eu vou isolar um deles. Eu vou isolar o y. Olha só como é que eu vou isolar esse y. Eu vou dizer que 3 vezes o z, ou posso cruzar aqui primeiro. Vou cruzar aqui, ó. 3z é igual a raiz quadrada de 3, que multiplica 2 menos y. Eu estou fazendo a multiplicação cruzada. Para isolar o y, eu vou primeiro passar essa raiz de 3 dividindo. Na falsa passagem, 3z divide por raiz de 3. Isso é igual a 2 menos y. Aí esse 2 vem para cá menos. 3z sobre raiz quadrada de 3 menos 2 é igual a menos y. Como o meu objetivo é deixar o y positivo, né, isolar o y, eu vou multiplicar tudo por menos 1. Então, vou trocar os sinais de todo mundo. Então, esse menos 2 vai ficar mais, vou botar ele para frente, ó, 2. Essa estrutura aqui, ó, essa fração vai ficar, que é mais, vai ficar menos. Então, isso aqui é menos 3z sobre raiz de 3. E aqui vai trocar o sinal, isso é igual a y. Ó, aí eu consegui o isolamento do y. Então, agora pensa comigo. Ó. Esta estrutura aqui vale y. Essa estrutura vale y. Então, significa que essas duas coisas aqui são iguais. Então, vou estabelecer a igualdade entre elas. Então, aqui deixa eu separar. E vou estabelecer a igualdade. Eu vou dizer que 2z sobre raiz quadrada de 3 é igual a 2 menos 3z sobre raiz de 3. Bom, aí eu consegui duas vantagens. O primeiro que eu fiquei só com uma variável que é a z. E aí eu vou calcular o z aqui, ó. Daqui eu consigo descobrir o z. E aí é só botar aqui, ó. E aí eu tenho o x, que é o meu objetivo. Então, eu estou quase descobrindo o valor do z. Então, isso é uma vantagem. Outra vantagem é que eu tenho aqui, ó, raiz de 3 embaixo, raiz de 3 embaixo. Se eu deixar essa raiz de 3 para todo mundo, eu posso cancelar. Então, essa vai ser a proposta agora. Ó. Eu vou aqui repetir 2z sobre raiz quadrada de 3 igual, e vou fazer MMC aqui para ficar só com uma raiz de 3. E aí, raiz de 3 divide por 1 invisível, raiz de 3. Raiz de 3 vezes o 2 dá 2 raiz de 3. Menos raiz de 3 divide por raiz de 3 dá 1. 1 vezes 3, 3z. E aí, como eu te falei, ó, eu consegui aqui raiz quadrada de 3, denominador cancela. Raiz de 3, denominador cancela. Restou para mim 2z igual a 2 raiz de 3 menos 3z. 2z, vou trazer para cá mais 3z. Estou isolando z. Isso é igual a 2 raiz de 3. 2z mais 3z, 5z. z é igual a 2 raiz de 3. E aí é só isolar o z passando o 5, né, como divisor na falsa passagem. 2 raiz de 3 sobre 5. Então, esse aqui, ó, é um valor importante, o valor do z. Cuidado
com a alternativa, uma alternativa que, se não me engano, tem essa 2 raiz de 3 sobre 5. Deixa eu olhar aqui, ó. Olha aqui, ó, na letra E, ó. Tem 2 raiz de 3 sobre 5, mas eu não vou marcar isso, por quê? Porque isso aqui é o valor do z que eu atribuí lá na figura. Né? Se tu lembrar, o valor do z é isso aqui, ó, na figura. Então eu descobri esse segmento, então não é a resposta ainda. Então eu volto para a figura, porque está quase no final, e penso, o que é o x? O x aqui é 2z, fazer aqui mesmo. Então o x é igual a 2 vezes 2 raiz de 3 sobre 5. 2 vezes 2, 4, e aí está aqui minha resposta. X igual 4 raiz de 3 sobre 5 decímetros. Então está aqui a medida do x, 4 raiz de 3 sobre 5. Deixa eu olhar lá nas alternativas. 4 raiz de 3 sobre 5. Aqui, ó, letra B. Ok? Então era isso. Espero que esse vídeo aí contribua no teu estudo. Não é uma questão muito simples, tem um certo grau aí de complexidade, porque eu preciso de várias relações. Preciso também de um manuseio algébrico bem eficaz. E inclusive eu percebi a resolução dessa questão num certo material aí que tinha essa questão, e ela estava incorreta a resolução, porque ela estava feita com a relação em seno, né? Eles colocavam os mesmos valores, mas usava seno, né? E na realidade ali, para dar aquele valor, usa a relação entre catetos, que é a relação tangente e não seno. Ok? Então era isso. Espero então que use essa resolução para o teu estudo. Um forte abraço e até a próxima.